E aí, jovens, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o roteiro vazado do que seria o final da trilogia Star Wars, da nova trilogia no caso. Então seria Despertar da Força, Os Últimos Jedi e também um filme chamado Duel of Fates, que é Duelo de Destinos, fazendo uma clara alusão à música que toca lá contra o Darth Maul na Ameaça Fantasma, que tá o Qui-Gon Jinn, Obi-Wan com o Darth Maul. Eu vou explicar o contexto de onde que surgiu esse roteiro, por que é um roteiro vazado, o que aconteceu quando a Lucasfilm, pós-compra da Disney, estava fazendo os 3 filmes, Despertar da Força, Os Últimos Jedi e Son Skywalker. Eles tinham dividido um filme para cada diretor, então J.J. Abrams com Despertar da Força, Rian Johnson com Os Últimos Jedi, e o Colin Trevorrow ia dirigir o terceiro e último filme, que ia se chamar Duel of Fates. Depois que o projeto do terceiro filme já estava em pré-produção, o Colin Trevorrow, do nada, foi embora do filme. E o Colin Trevorrow alegou diferenças criativas. Quando isso acontece, principalmente se falando de um filme muito grande, é porque basicamente alguém não gostou do que estava sendo feito ali. Então, por exemplo, a ideia do diretor, que também estava escrevendo no caso de Star Wars, ele estava escrevendo e dirigindo, apresenta uma ideia, essa ideia é aprovada, e depois de alguns meses, do nada, os caras falam, para tudo, troca isso, troca aquilo, não quero desse jeito, quero tal jeito, o produtor, tal, galera com grana. O que aconteceu é que o roteiro dele foi vazado e teria um destino muito diferente pro final da trilogia. Vou deixar aqui na descrição o link que tem no Reddit, que é onde foi vazado tudo isso. Aqui nesse vídeo eu vou passar os principais acontecimentos, as principais mudanças, o filme ia ser totalmente diferente, e também vou comentar o que eu achei, o que eu deixei de achar. O filme abriria com um letreiro falando que a Primeira Ordem fechou o cerco em volta dos planetas, cada sistema dominado era isolado dos outros sistemas, e as comunicações foram cortadas. Então agora a Resistência tem que achar um jeito de liberar os planetas para que todos se aliem contra a Primeira Ordem. Eu acho que é a minha grande decepção dentro desse último filme, que foi Ascensão Skywalker, porque, cara, mano, a gente fez review de Allegiance aqui no canal, que são os quadrinhos que fizeram todo o preparativo para Ascensão Skywalker, falamos dos livros, falamos de muita coisa. Você pega o final dos Últimos Jedi, você pega tudo que estava sendo falado do universo expandido, a Primeira Ordem tava no seu full power, assim, eles estavam no maior momento, dominando tudo, e sendo mais mortíferos, mais letais do que o Império. O Kylo Ren falava isso nos quadrinhos, e os caras têm a brilhante ideia de trazer uma tropa do nada, e a Primeira Ordem aceita isso de boa, como se precisasse. Tudo bem, não estamos aqui para falar de Ascensão Skywalker, e esse roteiro ia tratar um pouco mais da Primeira Ordem, como foi deixada nos Últimos Jedi e também no universo expandido. E dentro disso, da Primeira Ordem ficar cada vez maior, o filme já começa com a Resistência indo pro planeta Quat, que lá tem um grande estaleiro da Primeira Ordem. A Resistência ia chegar lá tentar explodir o lugar, não ia dar certo, mas eles iam roubar um Star Destroyer. Repito, a Resistência ia roubar um Star Destroyer. Íamos ver um Star Destroyer da Primeira Ordem contra a Primeira Ordem, cara, eu queria muito ver isso. E, mano, é isso, sabe? Meu, muito bom isso, o Star Destroyer, cara, ia ser muito interessante. Pensando nisso em dar mais poder para a Primeira Ordem, eles fizeram que a Primeira Ordem fosse para Coruscant, criar sua base lá. Então agora o centro da Primeira Ordem seria em Coruscant, emulando mais uma vez o que foi o Império. Então reforçando que a Primeira Ordem veio como um novo Império mais violento e tentando ser maior, mas ela tá tentando fazer os mesmos passos, inclusive dominar o mesmo planeta, que é Coruscant, o que eu gosto, mas tenho ressalvas. A Primeira Ordem tem até um palácio lá em Coruscant. O General Hux acaba virando o Chanceler Hux, enquanto o Kylo Ren fica ausente, resolvendo suas paradas da força. Pensando nisso, a Primeira Ordem estaria lá em Coruscant e tal, dominando tudo. A Rey ia descobrir nos livros dela que ela pegou de Ahch-To, lá do Luke Skywalker e tal, outro lá que a gente viu nos Últimos Jedi, que existe uma tecnologia no Templo Jedi de Coruscant chamado Force Beacon, que ele ia conseguir transmitir para 50 planetas alguma comunicação que eles mandassem, e a Primeira Ordem não conseguiria impedir justamente porque é uma tecnologia pré-império, então eles não têm esse registro de tecnologia porque era da República muito antiga mesmo, velha República mesmo. Então agora o plano da Resistência é ir para Coruscant, achar esse Force Beacon e mandar isso para 50 planetas para eles se unirem e tal e se rebelarem todos juntos e fazerem parte da Resistência. Então um grupo seria criado, que é o grupo que ia para Coruscant, enquanto a Rey vai para outro lugar, aprender um pouco mais sobre a força e tal, ela vai treinar, fazer as paradas dela. A gente já vai falar sobre a Rey daqui a pouco, pera aí. Bom, a Leia e o Lando reúnem a galáxia inteira com contrabandistas, tudo. A Rose seria capturada pela Primeira Ordem, mas ia fugir. Inclusive tem uma cena de ação, segundo o roteiro, da Rose com o BB-8. O Boss, que ia aparecer como um líder sultão de um planeta, ia acabar ajudando também, porque ia unir contrabandistas, caçadores de recompensa, todo mundo contra a Primeira Ordem. Então a batalha seria a Resistência contra a Primeira Ordem lá em Coruscant. Obviamente que a Resistência ia ganhar, tal, ia ter toda aquela batalha. O Hux, ele ia se matar, justamente porque, aí eu acho que é muita viagem, ele ia ser um colecionador de sabre de luz, então ele é obcecado pela força, tirado do nada também, mas beleza. Ele ia pegar um sabre roxo,
um sabre roxo. Ia fazer aquela parada oriental, sabe? Que o cara se mata com uma espada samurai, cortando a própria barriga e abrindo, acho que chama seppuku, algo assim, seppuku, eu não sei como é que se pronuncia isso. Então, pera, vamos esperar um pouquinho pra falar sobre o Rey e Kylo Ren, porque tem muita coisa pra falar sobre eles, e é ali que o bicho vai pegar. Eu não gosto da ideia da Primeira Ordem pra Coruscant. Eu sei que Coruscant tem uma importância muito grande, que era a antiga capital, tanto da República, da Velha República no caso, e também do Império. Tem um centro econômico ali muito forte, faz sentido no sentido econômico, mas eu acho que você vai repetir muito mais coisa do que a gente já viu. A gente já viu Coruscant várias vezes, a gente já viu coisas acontecendo lá, e também eu acho que você força a barra pro Templo Jedi. É cada vez mais óbvio, como a gente já conversou aqui no canal, que a Disney tá abrindo portas pra gente voltar lá pra Velha República, ver Jedi antigo, ver Sith antigo, mas eu acho que esse jeito você escancara. Tipo, gente, olha o Templo Jedi aqui de novo, hein? Sendo que talvez nem teria mais Templo Jedi, porque o Império já tinha, sei lá, destruído tudo, ou feito coisas por cima, ou era pra ter coisas lá ainda, tipo um Force Beacon lá, uma tecnologia que transmite coisas. Como assim? O Império não depenou o lugar? Vai falar que do mesmo jeito que o Luke não depenou a segunda Estrela da Morte, depois que a Estrela da Morte explodiu, ele não foi lá olhar tudo, o Império não foi olhar o Templo Jedi inteiro, tipo, não foi revirar o lugar? É, mais ou menos, meio forçação de barra. A Rose tem uma participação muito grande no filme, principalmente relacionada às cenas de ação. Inclusive, ela andaria com o BB-8, teria uma cena de ação dos dois juntos, tal, correndo e pulando, desviando da Primeira Ordem. Imagina uma cena de ação do BB-8 com a Rose, ia ser sensacional. Aí eu gosto bastante. Não gosto nada dessa ideia do Hux ser um colecionador de sabre de luz. Já foi explorado muito sobre o pai dele, que era um dos remanescentes do Império, que foi lá treinar a Primeira Ordem. Do nada iam tirar toda essa bagagem dele, que não é pouca, e eu acho que emula muito Grievous, sabe? O General Grievous. Só que o General Grievous, ele queria ser um Jedi, ele não tinha acesso à força, ele virou 95% robô e 5% ser orgânico pra conseguir se equiparar aos Jedi. Faz um certo sentido dentro do que foi proposto. Ah, no roteiro fala também que o Hux tentaria usar a força várias vezes durante o filme. Muita coisa pra desenvolver sobre o Hux no último filme, no último roteiro, coisas do tipo. Ah, é muito importante falar que tudo isso daqui parece muito um primeiro roteiro, meio literal mesmo assim. Finalizaram um primeiro roteiro, é aquele tipo de coisa que vai ter um monte de correção, um monte de alteração. Vamos falar um pouquinho sobre a Rey e o Kylo Ren, que tem muita coisa que é legal e tem muita coisa que não faz tanto sentido assim. Antes de falar sobre a Rey e o Kylo Ren, nesse roteiro ia ter um beijo da Rey com o Poe, o que é legal, mas ainda Finn e Poe é muito superior. Desculpa, mas é verdade. Bom, a Rey tem um sabre de luz feito com o bastão dela e com o sabre de Luke Skywalker, então é o sabre dele mesmo, verde, então provavelmente ela usaria esse sabre verde, aparentemente é isso que eles falam, deixam no ar. O Kylo Ren, ele ia até Mustafar investigar o castelo de Darth Vader, coisa que não saiu muito na sessão Skywalker, foi ali 5 minutinhos, mas a ideia é parecida. Ele iria pra Mustafar, justamente investigar, olhar as coisas, e ele ia achar um holocron que o Palpatine deixou lá, caso Luke Skywalker matasse o Imperador. Então o Palpatine deixou um plano de contingência pro Darth Vader, o que não faz muito sentido, porque o Palpatine jamais ia fazer um plano de contingência pro Darth Vader. Palpatine, ele quer o poder só pra ele. Tanto que o Império acabou, ele foi lá e destruiu o Império, mandou destruir um monte de planeta, mandou a galera fugir. Tipo assim, não vai ter um segundo Imperador, não vai ter um segundo poder. Eu sou o Imperador, o Império cai comigo, então se eu morrer, o Império cai. Ó, Darth Vader, se eu morrer, você é o próximo Imperador, você é o próximo Grande Sith. O Palpatine ia falar, mano, se vira, velho. Valeu, falou. O Kylo ia achar esse holocron, ia ver a mensagem do Palpatine, mandando ir pra um planeta chamado Rancor, que é nas regiões conhecidas, e quando a mensagem fosse passada, o holocron ia explodir, ia queimar um pedaço da cara do Kylo Ren, e ele ia colocar uma parte de armadura mandaloriana, sabe? Uma parte de Beskar, assim, na cara. E o Kylo Ren vai até o planeta Rancor, que é um planeta que a gente não conhece, e ele ia conhecer um cara chamado Tor Valon, que era mestre do Darth Plagueis, ou seja, ele era mestre do Palpatine, e o Tor Valon ia treinar o Kylo Ren dentro do Sith, dentro da Ordem do Sith, deixando meio que no ar se o Tor Valon é um Sith ou algo que transcende o Sith, porque tá aí a regra de 2, fica como com isso. Então ele treinaria o Kylo Ren e ensinar o Kylo Ren a puxar a energia vital de seres vivos, então ele poderia se rejuvenescer e tal, toda aquela parada. Uma coisa muito interessante do treino do Kylo Ren é que ele ia entrar numa caverna com visões da força, ele ia enfrentar o Darth Vader e ele ia tomar uma coça do Darth Vader, ia ficar muito pistola, o Tor Valon ia jogar na cara dele, tipo, cara, você não é um Sith, você tem seu passado se remoendo aí, você não é um Sith de verdade, blá 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 blá. O Kylo Ren então ia usar o poder que ele aprendeu de sugar a energia vital e sugar a energia do Tor Valon, matando o Tor Valon e ficando pistola e indo encontrar a Rey em algum lugar que a gente já vai conversar daqui a pouco. Tá, esse treino Sith do Kylo Ren
é uma coisa que eles queriam fazer mesmo. Inclusive eu fiz um vídeo no canal que eu vou deixar aqui no cardzinho, onde eu falo que, sem querer, ele tava treinando pra ser um Sith, meio que ele não sabia isso, mas aí apareceu um cara que é um grande Sith antigo, ou um ser antigo do lado sombrio, não necessariamente um Sith, que ensinar a mexer em energia vital e enfiar Darth Vader nesse filme. Cara, tudo bem, eu concordo que uma luta entre o Kylo Ren e o Darth Vader seria até interessante. É um fanservice muito de graça mesmo. Tipo, vamos colocar o Darth Vader nesse filme porque sim, bem parecido com o Rogue One, mas no Rogue One eles forçam um propósito de roteiro que você vira e fala tipo, tá, beleza, a cena é muito boa, a cena é muito bem feita, mas você fica, tá, ok. Vamos fingir que isso tava no roteiro desde o começo, isso não foi acrescentado só pra dar um buzz no filme, e eu acho que isso ficaria parecido. Bom, enquanto o Kylo Ren tá lá treinando, a Rey também estaria treinando, o fantasma do Luke ia estar atormentando os dois, o Kylo Ren tentando trazer ele pro lado da luz, e a Rey meio que tentando pressionar ela a treinar mais, a se abrir mais pra força, pra se tornar uma Jedi. Então o Luke ia ajudar a Rey a treinar, ela ia tentar ser uma nova Jedi, ela ia tretar com ele falando que ela não concorda tanto com os Jedi, a Leia ia falar que ela é algo novo, que ela é um novo tipo de Jedi, uma coisa muito mais próxima ao equilíbrio. Até aí tudo bem, até aí eu concordo, acho interessante, inclusive. Uma coisa que eu não falei sobre o Tor Valon é que ele teria mais ou menos 7.000 anos de idade, ou seja, não ser muito antigo. Só uma curiosidade mesmo. A Rey então acharia uma vidente da força que ajudaria ela a clarear suas visões recentes, e ela acha a localização do Kylo Ren, olha só, e antes de ir até lá, ela luta contra os Cavaleiros de Rain e derrota todos eles. Tá, isso seria interessante. O Kylo Ren e a Rey então se encontram no planeta Mortis, e lá vai ter a grande batalha final. Sim, o planeta Mortis, lá da série animada Clone Wars. Antes dos dois lutarem, eles entram no planeta Mortis, então cada um tem visões da força. O Kylo Ren vê seu pai Han Solo, conversa com ele, não volta pro lado sombrio, mata o Han Solo de novo. A Rey então vê de novo o flashback dela sendo abandonada e tal, só que ela vê um pouco mais de coisas nesse flashback agora que ela tá num planeta abundante, assim, baseado na força, sabe? Um planeta cheio de força que transmite força, onde ela vê quem realmente matou seus pais. Enquanto eles lutam num templo antigo, o Kylo fala que foi ele que matou os pais da Rey. Sim, eu sei que é muito bizarro, não casa muito bem com a história, mas dentro do cânone ainda fazia sentido, tendo em vista que a gente não sabia quantos anos o Kylo Ren tinha quando ele caiu pro lado sombrio. Hoje a gente sabe que ele tinha na casa ali dos 23 anos, ele é 10 anos mais velho que a Rey foi deixada aos 6 anos, então quando a Rey tinha 6 anos, ele teria 16. Então se ele tivesse caído pro lado sombrio mais cedo, ele poderia ter sido ordenado pelo Snoke a matar os pais da Rey. Faz sentido ainda, se você forçar a barra faz sentido com os Cavaleiros de Rain. E eu vi uma galera comentando no meu Twitter, inclusive se você não me segue no Twitter, me segue lá, eu sempre comento lá primeiro, porque eu tô ali no momento, sabe, vou digitando. Eu vi muita gente perguntando se não seria tipo um Kylo Ren muito mais novo. Então, vamos lembrar sempre que o Anakin, lá no Ataque dos Clones, ele tinha mais ou menos 19 anos, e ele matou uma vila inteira do povo da areia, do povo Tusken, ele chegou lá e matou todo mundo, porque tinha matado a mãe dele e tal, dentro da linhagem Skywalker, tá dentro ainda. Não gosto dessa ideia, na verdade, tô só comentando aqui com vocês, porque você força muito mais a barra pra eles terem uma ligação. Então, na verdade, o Kylo Ren matou os pais da Rey. Pra quê? Ela continua sendo filha de ninguém, inclusive no roteiro eles batem muita tecla disso. E o sobrenome dela seria Solana, então seria Rey Solana. Pra que forçar essa barra? Os pais dela não eram ninguém, não precisava, eles podem ter morrido de qualquer maneira. Então você força uma participação muito maior do Kylo Ren. Bom, resumindo a luta final, o Kylo Ren ia deixar a Rey cega, ela ia usar uma venda bem Rebels assim, ia lutar contra ele, ela ia ter a ajuda do fantasma do Luke. Eles iam tretar, ia ficar de igual pra igual, ele ia sugar toda a energia dela, tentar sugar toda a energia dela. Ela ia implorar pra ele parar, porque ele tava matando ela, e ela ia apareceria nesse momento, falando, filho, para, tal, você tá matando ela. O Kylo Ren ia cair em si, segundo o roteiro, ele ia sentir o que o Darth Vader sentiu quando ele viu seu filho lá tomando os raios do Palpatine, e o Kylo Ren ia devolver a vida pra Rey, usando o seu poder de sugar energia, ele ia devolver a energia e ia morrer nesse processo. O roteiro termina com um plano astral se abrindo, então aparecendo o fantasma do Obi-Wan, do Yoda e do Luke, falando pra Rey se ela quer se juntar a eles, se tornar um só com a força, ou se ela quer refazer uma nova Ordem Jedi. Ela fala que vai ficar viva refazendo a Ordem Jedi, e termina com a Rey numa nova academia de Jedi, treinando eles, e assim acaba o roteiro, mostrando que ela seria algo entre a luz e a escuridão, deixando isso bem claro, que ela seria um novo tipo de Jedi, e encerra aí.
Então, não gosto de metade desse roteiro, porque eu acho que Mortis é muita coisa pra você assimilar. Pensa que assim, só quem sabe o que é Mortis é a galera que assistiu Clone Wars. Dentro do cânone faz sentido, mas é uma coisa que você tem muito do universo expandido. Os filmes têm que funcionar sozinhos. O universo expandido, ele vai corrigindo pontas soltas. Por exemplo, no Império Contra-Ataca, o Han Solo fala pra Leia que ele viu um caçador de recompensa tentando pegar ele lá em Ord Mantell. Então o quadrinho vai lá e mostra essa aventura. Lá no filme ele fala isso, você entende que ele estava sendo caçado. Você não precisa ver isso e o quadrinho vai lá e mostra se você quiser ver. Os filmes têm que funcionar sozinhos. Aí você vai lá e coloca Mortis, que são os deuses antigos, que são uma coisa tipo ligada à força bem primordial, bem velha república, seres muito antigos. Até você explicar tudo isso e não ficar meio zoado, porque eles foram pra Mortis, o Kylo Ren queria poder lá, mas quem falou que tinha poder lá? Quem são esses deuses? O que é Mortis? O que a força tem a ver com aquilo? Tudo isso você vai ter que explicar dentro do filme em questão de minutos, porque a gente tava caminhando pra batalha final. Então, não gosto da ideia de Mortis, apesar de gostar do planeta, gostar do que aconteceu lá em Clone Wars, não gosto da ideia. E por falar em Clone Wars, dá pra ver claramente o Colin Trevorrow chupinhou muita coisa de Rebels e Clone Wars, que são realmente excelentes séries animadas, elas são muito boas, tanto em quesito de animação quanto em quesito de roteiro. Então ele pegou muita coisa de lá, faz sentido porque realmente é onde o cânone mais casa, mas tudo bem, só fica claro que a referência dele estava lá. O que eu quero dizer é que isso bem claramente é um primeiro projeto, não passou, a Ascensão Skywalker é o que a gente tem no cânone. Eu vi até a galera comentando, isso é um roteiro verdadeiro. O Ascensão Skywalker foi aprovado e entrou dentro do cânone, faz parte do cânone. Eu até falei no Twitter que esse roteiro vazado é mais interessante que a Ascensão Skywalker, e eu ainda acho, por mais que esse roteiro tenha várias coisas que eu não goste, eu ainda acho que ele casa mais com o que estava sendo apresentado do que a Ascensão Skywalker, que trouxe um monte de coisa, poder de cura, o Kylo Ren virar uma espécie de aprendiz do Palpatine, sendo que ele era o novo Supremo Líder. Então eu acho que casaria mais, mas a galera mudou de ideia, a Lucasfilm mudou de ideia, pegou o roteiro do J.J. Abrams e aí seguimos e estamos com a Ascensão Skywalker. Bom, gente, é isso. Comenta aí embaixo então o que você achou dessas informações, você gostou, você não gostou, o que você acha desse roteiro vazado, quais são as suas opiniões. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Me segue no Twitter e no Instagram, no Twitter é @NortonD e no Instagram é Norton Domingues, então vou deixar o link aqui embaixo bonitinho. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!